Olá, estamos de volta com mais um Política Nacional. É um prazer estar entrando no seu lar, seja você de onde estiver, de norte a sul, leste a oeste. Prazer, meu nome é Billy Rovaron. Vamos falar um pouquinho de política, né? Seja ela regional, estadual e nacional. Hoje o nosso convidado, ele é especialista em comunicação pública e marketing político. Ele é autor dos livros Xadrez Eleitoral e Comunicar com Estratégia Faz a Diferença. Ele é graduado em jornalismo e especializado em segmentação editorial pela PUC Campinas, MBA em marketing pela FGV, Professional Coaching Certification pela Sociedade Latino-Americana. Senhoras e senhores, com vocês, meu amigo Edinho Baff. Edinho, seja bem-vindo ao nosso programa. Agradeço, Billy, o convite, a oportunidade de bater esse papo, conversar num programa tão importante como o programa Política Nacional, como você bem colocou, de norte a sul do país. E vamos falar de comunicação, política. Ano que vem tem eleições, né? Eleições municipais em todo o país. E estou aí à vontade para a gente bater um papo e conversar. Falando já a partir do ano que vem, temos eleições, como você mesmo acabou de abordar. Nós sabemos que é um momento único no Brasil para que novamente se faça a diferença, principalmente você na sua região, esteja você onde você estiver. E estou ao lado aqui dessa pessoa que é um grande estrategista aqui no estado de São Paulo. Então, nada melhor, você que de repente tem um pensamento em vir ser um vereador, prefeito, fique atento ao nosso bate-papo aqui. Edinho, a comunicação se faz importância, é muito importante em toda a área da nossa vida, principalmente na questão política. O político, assim dizendo, ideal para a sua região é aquele que por si só tem uma certa fama ou dá para ser feito um político? Olha, o mais importante, Billy, e você conhece muito bem a realidade do dia a dia, os desafios das cidades, né? O mais importante é que o político possa facilitar a vida das pessoas, que ele possa contribuir no exercício do seu mandato para a melhoria da qualidade de vida da população. Esse é o grande objetivo da política. A política existe para ajudar as pessoas. A boa política, ela é necessária para que a sociedade, nos seus mais diferentes segmentos, ela possa ser atendida pelo trabalho e a importância do serviço público. E neste contexto, o trabalho do político, né, seja ele vereador, seja ele prefeito ou secretário, é fundamental, porque é ele que entende quais são as necessidades e as expectativas do morador. Nós notamos que o Brasil ele teve uma mudança muito grande estrategicamente na questão da política. Vamos ter, possivelmente, para 2024, aí, políticos, se é que é a palavra correta, mais qualificados para o seu setor. É dessa forma que você vê uma qualificação na política nacional? Billy, essa é uma pergunta muito importante. Eu costumo dizer que política, que eleição não é vestibular, não é processo seletivo, não é concurso público. Não é o objetivo do processo eleitoral escolher os melhores. Quando eu digo isso, eu estou dizendo que apenas o conhecimento técnico não é o suficiente para você ganhar uma eleição e você ocupar o cargo público. Por isso, numa estrutura administrativa, você tem definido pela lei aqueles que são agentes políticos, que é o caso do prefeito, vice-prefeito, secretários ou governadores, secretários, presidente da República e ministros e vice-presidente, vice-governador. Esses são agentes políticos, né? E dentro da estrutura você tem os técnicos de cada área, de acordo com a secretaria, o ministério. Eu digo isso porque a eleição, ela tem o objetivo de eleger, né, de escolher os mais preparados, mas também aqueles que são conectados com a realidade da cidade, de um estado, de um país. Por isso que eu digo que não é concurso público nem processo seletivo. A eleição ganha quem tem mais votos. E o voto só é dado pelo eleitor para aquele candidato que o eleitor identifica preparo, mas ao mesmo tempo
sensibilidade social, né? Uma capacidade de entender os problemas. E muitas vezes, aquele que é apenas um técnico de uma determinada área, ele não tem essa capacidade política. Por isso que o melhor agente público, né, o melhor gestor público é aquele que entende as necessidades da população e, ao mesmo tempo, tem a sensibilidade e competência para executar ações, projetos que possam melhorar a vida das pessoas. Teria sido isso a falha do nosso ex-presidente, Jair Messias Bolsonaro, na campanha dele? Eu acho que sim. Eu acho que o presidente Bolsonaro... Eu tenho uma fala, Billy, eu tenho uma tese que quem ganha a eleição não é a oposição, mas quem perde a eleição é a situação. Porque quando você está no poder, você está ocupando o cargo público, no executivo, com a caneta na mão, a vitória é uma consequência do seu trabalho, né? E nós percebemos que foi uma disputa muito acirrada, né? Eu tenho uma leitura muito clara sobre isso. O ex-presidente Lula volta mais pelos erros do Bolsonaro, alguns erros do Bolsonaro e erros políticos, acredito eu, na minha interpretação, na relação política com as outras forças eleitorais, né, do país, do que por próprio mérito nesse processo eleitoral da oposição. Isso se aplica às cidades, aos governos dos estados. Você tem quem é situação pode resolver o problema político e o problema do morador da cidade, né? Quem tem a caneta na mão tem condição de executar projetos. A oposição, ela vive de expectativa. A oposição vive da expectativa do erro da situação, né? Se o prefeito, se o governador e se o presidente não erram, a vida da oposição fica muito difícil. Então, eu sempre acho que é muito mais mérito, é muito mais erro, seja ele qual for, da situação quando perde uma eleição, do que mérito da oposição. E no caso do ex-presidente Bolsonaro, você tinha ele uma presença forte, ele comprou muitas brigas, não fugiu de polêmicas, e tudo isso fez com que no momento da eleição, por uma diferença muito pequena, ele perdesse. Mas isso mostra também a força dele, né? Ele perde a eleição, mas não perde a força política. Falando em força política, o que pesa na candidatura de um candidato, por exemplo, ao prefeito? A legenda, seja ela estadual ou federal? Eu costumo dizer o seguinte, recentemente eu fiz uma publicação no Twitter, que quando o candidato é forte, ele se elege até por um partido nanico. Que para a eleição do executivo, diferente da eleição do legislativo, né, a importância do partido é menor. Por quê? É claro que se você tem a oportunidade de se candidatar por um partido forte, por um partido bem estruturado, com uma militância organizada, correligionários, é claro que tudo isso facilita. Mas eu vejo muitas vezes o pré-candidato, neste período que nós estamos vivendo, gastando energia, brigando nos bastidores, para pegar partido de um, partido de outro, e perdendo tempo de fazer o principal, que é ir para a rua pedir voto. Porque o que define uma eleição é o voto. E ganha a eleição para o executivo quem tem mais votos, diferente do legislativo, que às vezes um candidato com menos votos é eleito por conta da questão partidária do coeficiente eleitoral, né? Então, na questão do executivo, e aí eu dou dois exemplos. Collor e Bolsonaro, ambos foram eleitos no momento da eleição. Depois se tornaram partidos maiores, especialmente o PSL do Bolsonaro. Mas quando o Bolsonaro se elege presidente em 2018, o PSL era um partido
sem protagonismo na cena política eleitoral. Assim como o PRN, você lembra, Billy, do PRN? Pequeno partido. Era um pequeno partido quando o Collor ganhou do Lula no segundo turno em 89. É verdade. Então, são dois exemplos clássicos de que partido não decide eleição. O que decide eleição é voto. E para ter voto, você tem que ser um candidato forte. E para ser um candidato forte, você tem que se conectar com a realidade das ruas. Penso eu, então, que através da sua fala podemos fazer um prefeito. Com certeza, não tenha dúvida, não tenha dúvida. O partido, ele, é claro que tudo que puder somar é melhor. Mas antigamente, não faz tanto tempo assim, você tinha o partido político tinha uma importância ainda maior. Eu falo os grandes partidos. É claro, não tem como fazer política sem partido. A legislação brasileira é muito clara. Se você pretende disputar um cargo eleitoral, você tem que se filiar a um partido político. Você não pode se candidatar sem ser por um partido político. Então, o partido ele é imprescindível para quem quer atuar na vida pública. Ok? Isso está claro. Agora, só os grandes partidos que elegem prefeitos, governadores e presidentes? Não, de maneira alguma. Diferente do legislativo. E hoje, mais do que nunca, com o advento das redes sociais, com a efervescência da era digital, os partidos perderam um protagonismo. Por quê? A TV não tem mais a importância no período eleitoral como tinha antigamente. Então, muitas vezes, um partido era muito cobiçado pelo tempo de TV que ele tinha para exibir no horário eleitoral. A TV continua sendo importante no período eleitoral, assim como o rádio, assim como as plataformas digitais. Mas as redes sociais tiram um pouco o peso da TV e, consequentemente, os partidos políticos perdem aquele poder de barganha em cima do tempo de TV que é definido pelo tamanho da bancada de cada partido no Congresso Nacional. Você me faz pensar em algo que é muito forte no Brasil, que nós vimos na última campanha presidencial. Como é que fica a questão do fake news? Uma campanha fake news pode definir uma campanha? Pode, né? Tudo pode acontecer. Aliás, uma campanha, ela pode ser definida, uma eleição pode ser definida por poucos votos, né? Tá. E quando você tem uma disputa muito acirrada, tudo é importante. E as fake news, elas são um fenômeno que, infelizmente, desafiam ainda hoje as autoridades eleitorais, as autoridades públicas, porque, diferentemente do que muitos pensam, uma falsa notícia, ela não é obra do acaso. Ela é minuciosamente elaborada porque ela tem objetivo. E ela, muitas vezes, ela tem alvo, ela tem direção, né? Ela tem propósito. E muitas vezes ela consegue viralizar e induzir pessoas ao erro de interpretação, de percepção. Então, infelizmente, as fake news ainda precisam ser fortemente combatidas pelas autoridades eleitorais, pelos órgãos responsáveis, né? A legislação precisa avançar para que fique cada vez mais claro que os autores de fake news, das falsas notícias, serão rigorosamente punidos de acordo com a lei, né? Porque elas podem sim, e elas exercem, muitas vezes, uma condição de manipular o resultado eleitoral. Porque ela induz o eleitor a acreditar numa situação, numa informação que não é veraz, que não é real. E com isso ele decide votar em candidato A e não em candidato B, porque ele está acreditando numa falsa notícia. Edinho, como lidar com um candidato ou pré-candidato que tem suas contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas e que nesse processo eleitoral ele recorre à justiça para se manter nessa candidatura? Como tratar nesse caso? Olha, Billy, essa é uma pergunta muito importante. Eu acho que nós precisamos
sempre... Eu sempre falo que se nós pudermos abrir o voto e ver o que tem dentro de um voto, do que o voto é recheado, nós vamos descobrir que o voto é recheado de razão e emoção, né? O cidadão, quando vai escolher um candidato, ele não escolhe apenas pela razão. Ele não escolhe apenas o candidato mais preparado tecnicamente. Porque muitas vezes esse candidato, que é o especialista em determinada área, ele não é humilde, ele transmite arrogância, soberba, condições que o eleitor abomina, que o eleitor rejeita. O eleitor não quer ser representado, seja no legislativo ou no executivo, por um agente político, por um gestor que não tem a capacidade de ouvir, que acha que é o dono da verdade, né? Então, o eleitor busca, na hora de decidir o voto, o candidato que tenha, assim, preparo, que seja alguém capaz, em condições de administrar sua cidade, mas que também tenha atributos como humildade, solidariedade, que não seja arrogante, né, que não seja soberbo, que ouça, que tenha capacidade de corrigir erros. E eu estou dizendo tudo isso porque muitas vezes a decisão técnica de um tribunal de contas sobre o mandato, sobre quem deve ou não deve concorrer a uma eleição, não necessariamente coincide com a percepção do eleitor. Correto. E nós temos N casos, né, em cidades, estados e no país, de agentes políticos condenados pelos tribunais superiores. E aí eu estou falando até de qualquer esfera da justiça, tá? Um tribunal, mas vamos no caso, como a sua pergunta colocou, Tribunal de Contas, né? Que por uma questão técnica entendeu que o agente político não cumpriu rigorosamente, que a conta está irregular. Só que isso também muitas vezes é motivo de muitos anos de discussão, né? E a justiça também não é uma equação muito clara de entender, né? Os tribunais superiores. Às vezes o que vale num município não vale no outro município vizinho, né? Isso é muito comum. Isso é muito comum. E então o que eu acho é o seguinte: o eleitor, o que a justiça prestaria um grande favor à sociedade ao deixar muito claro e tomar decisões mais ágeis, muitas vezes, né, em falar quem está habilitado para concorrer numa eleição e quem não está. Né? Okay. Porque o eleitor, muitas vezes, ele fica refém das narrativas. Cada um conta uma coisa. Né? Você tem o candidato que conta a sua verdade. Você tem a justiça que conta uma outra história. Né? E essas versões na cabeça do eleitor confundem. Quem está certo? E às vezes o candidato está certo. Porque às vezes a justiça revê a decisão que foi tomada. Né? Então, assim, o que eu acho que vale a pena na hora de decidir o voto é conhecer o candidato, a história do candidato, o que ele já fez pela cidade, o que ele está se comprometendo em fazer. Porque eu também falo uma coisa que eu acho que é muito importante: voto é futuro. O que foi feito é importante para credenciar o candidato, habilitá-lo no processo eleitoral. Se você tem dois candidatos fazendo a mesma proposta, apresentando as mesmas ideias num processo eleitoral, o que vai diferenciar um do outro? É o seu passado. Correto. Né? E muitas vezes você tem coincidência de propostas. Muitas vezes você tem convergências de promessas. Né? As pessoas às vezes falam assim: eu não vou para o candidato, eu não vou prometer. O eleitor não vota no candidato que não promete. Porque não tem essa participação. Porque seria muito fácil ganhar uma eleição, Billy. Seria muito fácil ganhar uma eleição sem prometer, sem assumir compromisso. A palavra promessa ficou muito estigmatizada nos últimos anos no Brasil, nas últimas décadas. Naturalmente por culpa daqueles candidatos que foram eleitos e depois de eleitos não cumpriram as promessas. Mas olha que fácil seria se o candidato chega para o eleitor e fala: vote em mim porque eu sou o mais bem intencionado. Não, o eleitor precisa saber
o que o candidato Qual é a intenção vai dele? fazer no futuro se ele for eleito. Então, você não gosta da palavra promessa? Coloca meta, expectativa, objetivo, mas você precisa falar para o eleitor, porque voto é futuro. O eleitor vota hoje para você fazer amanhã. Qual que é a importância na escolha do seu vice, no caso para prefeito? Olha, a decisão do vice, a escolha do vice é sempre muito estratégica. Eu falo que o vice não precisa ser um campeão de votos. O vice é aquele que vai aproximar o candidato ao cabeça da chapa, né? Como nós dizemos, ele vai permitir uma coalizão maior em torno da candidatura dele. Mas qual é o perfil desse vice? Depende do perfil do candidato. O ideal do vice o ideal é você ter um candidato cabeça de chapa, né, e o vice com características diferentes, Tá, para que essas características possam ser somatizadas. tá. Para que se você pega dois jovens, não é. É claro que cada eleição é uma eleição, né? Mas se você pega, então se você pode pegar um candidato a prefeito mais experiente, vamos falar da eleição municipal. 2024 é ano de eleições municipais em todo o país, né? Então, se você tem um candidato mais jovem como candidato a prefeito, o ideal é você ter como vice um candidato mais experiente. Correto. Ou você tem um candidato a prefeito que tem uma força maior nas classes A e B, muito respeitado pelo empresariado, o empresário bem-sucedido, que decidiu entrar na vida pública. Aí o ideal é que ele tenha como vice alguém mais popular, com maior influência nas classes C, D e E, né? O importante para a eleição ao executivo é somar as diferenças, ampliar o leque de apoio, né? Então, o bom vice não é o que dá voto. É o que completa. É o que completa. Muito Bom bem. vice não é o que dá voto, é o que completa. Muito bem. Nesse seu trabalho de estratégia política, são quantos anos já, Edinho? 22 anos. 22 Billy, 22 anos. E nesses seus 22 anos fazendo a região no estado de São Paulo, a pergunta que eu lhe faço é o seguinte: você trabalha através de qual percentual de idade, para cima ou para baixo? Eleitorado. Eleitoral? É. Depende da realidade de cada município, né? Você, quando vai construir uma estratégia eleitoral, você tem que avaliar as mais diferentes possibilidades do cenário eleitoral. Então, se você vai trabalhar com um profissional, com jovens, você tem que ter um discurso, preparar o candidato para que ele consiga falar uma linguagem que desperte alguma coisa nos jovens, né? Você não pode... É muito importante, por isso que o trabalho da estratégia de comunicação, o trabalho de comunicação eleitoral tem uma importância muito grande durante a campanha, porque cabe à comunicação entender a realidade de cada faixa etária, de cada nicho, né? Então, eu sempre digo, Billy, que o maior desafio de um candidato, seja ele ao legislativo, seja ele ao executivo, é identificar duas coisas do eleitor. O candidato que consegue identificar essas duas questões, ele tem uma chance grande de construir um discurso conectado com a realidade local. Quando o candidato identifica as necessidades e expectativas do eleitor, a chance dele conquistar o voto deste eleitor aumenta muito. Por quê? Quando ele identifica as necessidades do eleitor, ele identifica aquilo que é imprescindível na vida do morador, do cidadão, né? Necessidade é aquilo que não pode faltar. O eleitor precisa ter água na torneira na sua casa. Quando ele volta depois de um dia de trabalho, ele tem que ter água para tomar banho, né? A rua não pode ter buraco, porque buraco aumenta o risco de acidente, seja do ônibus, seja do carro, né? A UBS, a Unidade Básica de Saúde, precisa estar próximo da casa dele. Então, isso são necessidades. Ele tem que ter acesso à vaga na creche,
Então nós estamos falando de necessidades, questões que o eleitor não abre mão. Agora tem também as expectativas. Expectativa é aquilo que o eleitor deseja, aquilo que ele sonha. Ele sonha que o filho faça uma faculdade. Ele sonha que o filho consiga um trabalho. Então, quando você identifica expectativas e necessidades e expectativas do eleitor, você consegue entender de verdade qual é a realidade que o eleitor mora, que ele vive, que faz parte do dia a dia dele. E aí você consegue construir uma mensagem que vai ao encontro daquilo que ele deseja. E aí, naturalmente, aumenta muito a sua chance de ganhar o voto e conquistar o voto do eleitor. Como lidar com esse eleitor quando você pega um percentual de uma cidade, que o percentual de números dentre brancos e nulos chega aproximadamente a 30%. Ou seja, um eleitorado que não tem mais aquela crença que pode melhorar, que ele deve ter vindo de pelo menos 2 ou 3 gestões que não mudou. Como mostrar para esse eleitorado que dá para fazer diferença? É mostrar que se é difícil com a política, é muito pior sem a política. Que a política é o único caminho para quem deseja transformar e melhorar a sociedade. Seja a cidade, seja o estado, seja o país. Né? Você colocou uma questão muito importante. Há, sim, um desestímulo, né? Um cansaço de parte do eleitorado que se frustra a cada nova eleição em não ver suas expectativas serem atendidas. Né? Então, este eleitor, ele se sente desestimulado em escolher um candidato. E aí aumenta o índice de abstenção, de voto nulo. E então cabe à classe política, cabe ao Tribunal Superior Eleitoral, aos candidatos que participam do processo eleitoral, mostrar a importância de escolher um candidato e de escolher bem. Né? Este é o maior desafio, escolher bem. Para isso, tem que questionar, tem que perguntar, tem que pesquisar. Né? Ninguém é perfeito. Todo mundo tem acertos e erros, mas você tem que identificar o candidato que, quando errou, assumiu que errou, ou quando erra, assume que erra, que não tem compromisso com o erro, que se dispõe a corrigir a rota. Então, o eleitor precisa entender que o candidato não é um super-herói capaz de fazer tudo que é possível. Né? Ele não vai resolver os problemas de uma única vez, de uma maneira muito rápida. É claro, o eleitor busca, Billy, eu sempre digo isso. E isso é uma coisa que não muda. O eleitor busca alguém forte para votar. Tá. Ele quer dar o voto dele não para figura frágil. Ele quer dar o voto dele, ele quer ser representado por um prefeito que se movimente, que busque recursos para a sua cidade, que mostre força política, ideias, que tenha posições. Isso é o que o eleitor busca. Qual que é a importância deste candidato a prefeito, no caso a gente está nos referindo aqui, essa força política junto a outros deputados, senadores, governadores, enfim? Muito, muito importante, né? Porque é difícil a cidade que não depende, que não precise de recursos estaduais e federais para a realização de novos investimentos, novos projetos nas mais diferentes áreas. Né? A realidade brasileira, né, dos municípios brasileiros é uma realidade que é muito difícil. Então os prefeitos precisam ter boas relações em São Paulo com o governo do estado, em Brasília, para buscar mais recursos, porque esses recursos são importantes para a melhoria da qualidade de vida da população. Então, o candidato que consegue mostrar que é preparado, que tem boas relações políticas, né, que sabe ouvir, que está conectado com a realidade do eleitor, esse candidato tem muito mais chance de conquistar o voto e, consequentemente, sair vitorioso das urnas. Esse mesmo candidato, o perfil dele, sendo esquerda, direita, centro, isso faz a diferença durante uma campanha?
Eu costumo dizer uma coisa, eu tenho uma opinião muito clara. Eleição municipal tem pautas municipais. Pouco importa para a eleição municipal as pautas nacionais. O Brasil vive hoje uma guerra ideológica já há alguns anos, né? O acirramento ideológico, conservador, progressista, direita, esquerda, Lula, Bolsonaro. Isso tem uma importância nas eleições para o governo, um pouco menos, mas e para a presidência da República, com mais protagonismo dessas questões. Nas eleições municipais, o que importa para o eleitor busca o candidato que melhor entende a sua realidade. E nós temos casos muito claros de que, às vezes, do candidato que fica trazendo para o debate eleitoral da campanha municipal temas ideológicos, temas de Brasília, e ele perde a eleição, porque ele está falando aquilo que o eleitor não está preocupado em ouvir. Eleição para prefeito é eleição de síndico. Em casa. O eleitor busca aquele candidato que melhor vai cuidar da sua cidade, que vai manter as ruas limpas, as escolas bem cuidadas, para que seus filhos possam passar o dia comendo uma boa merenda, saudável. Quando ele precisar do atendimento médico, tem um atendimento médico. Então, são essas as pautas que interessam para a eleição municipal. E é muito comum o candidato errar o discurso. E o que significa errar o discurso da eleição municipal? Trazer temas para o debate eleitoral no município que pouco importa para o morador. O morador quer a solução dos seus problemas. É isso. O eleitor que mora numa rua que há 30 anos é uma rua de terra, que nunca recebeu asfalto, esse eleitor quer essa rua pavimentada. O candidato que fala, olha, se eu for eleito eu vou pavimentar essa rua, ele tem grande chance de ganhar o voto desse eleitor. E você, ouvinte, você telespectador da rede QDM de televisão, Política Nacional, você que é pré-candidato, não erre essa pauta, não sai da sintonia, já já tem mais Edinho Baff, estrategista político, aqui no estado de São Paulo. Eu volto já já. Quando você liga a TV, é para buscar informação, saber o que está acontecendo, o que está passando de bom por aqui, não é mesmo? E é isso que nos motiva a oferecer o melhor conteúdo quando você liga aqui, na Rede QDM. Seja de dentro dos nossos estúdios ou onde for necessário. Estamos prontos para te entregar o melhor do nosso jornalismo e entretenimento, com a credibilidade e a vontade de fazer mais todos os dias, pensando em você. O papel da Rede QDM é sempre te fazer companhia desde a manhã até a noite, com o que faz diferença na sua vida, a informação de qualidade. Porque para nós, isso é mais que nosso trabalho, é compromisso. É para isso e por isso que estamos aqui todos os dias. Para você. Rede QDM. Muito bem, estamos de volta aqui no Política Nacional, sempre trazendo algo em especial para você, telespectador, você da sua região, para o município, para o estado e para o Brasil. Hoje conosco o estrategista político, o nosso marqueteiro, Edinho Baff. Edinho, você deu uma aula para nós aqui de como deve a coisa acontecer no município, no estado, no Brasil.
antes da gente finalizar, o que você espera como estrategista para o ano de 2024, nas eleições municipais? Vai haver algo diferente do que foi nessa outra que passou? Agradeço mais uma vez a oportunidade, o convite, Billy, obrigado pelo espaço para poder falar um pouco de comunicação e política. Eu acredito que 2024 será um ano muito intenso. Já estamos vivendo um período pré-eleitoral, né, em que os pré-candidatos estão se movimentando muito, candidatos ao Legislativo, ao Poder Executivo, e pode tudo, viu, nesse momento. Só não pode pedir voto. Pode fazer reunião, pode conversar, pode publicar nas redes sociais, pode falar o que você acha que é bom para a cidade, o que deve mudar, o que não deve mudar, né? Só não pode pedir voto. O pedido de voto explícito, de acordo com a lei, só é permitido com o início da campanha eleitoral, que é aí em agosto de 2024, né? E o que eu acho que será bem sucedido nas urnas, o candidato que melhor entender as necessidades e as expectativas do eleitor. O candidato que melhor entender a realidade que o eleitor vive. Quais são seus desejos, seus anseios, o que ele precisa. E para isso, precisa viver a realidade diariamente da cidade em que você será candidato. Eu vejo muito pré-candidato que quer ganhar em 2024 e fica em São Paulo, fica em Brasília e não vai bater na casa do morador, não vai conversar, não vai ouvir, não sabe o que então fica muito preso nos bastidores da política. É claro, os bastidores têm importância, né? Mas prefeito que fica preso no gabinete tem chance reduzida de ganhar. Candidato da oposição que precisa se tornar mais conhecido. Então tem de tudo. Mas o que é mais importante, Billy, e isso eu sempre falo, é você se conectar com a realidade do eleitor. Porque o eleitor dá o voto em quem desperta nele admiração, confiança e respeito, né? Esse não é um desafio qualquer. Vamos acompanhar aí como será 2024. Muito bem. Termina aqui mais um Política Nacional. Estará aparecendo para vocês aqui no GCQ o contato do Edinho Baff. Acredito que muitas pessoas, Brasil afora, queira conversar, bater um papo com esse especialista político. Forte abraço, você não sai da sintonia, já já tem mais Política Nacional para você aqui na Rede QDM.